Senhor primeiro secretário, excelentíssimos colegas vereadores, o público que nos acompanha, imprensa local, os internautas, os ouvintes da rádio. Quero aproveitar aqui para agradecer muito Gauss, Vanderly, Jolie, Alex, o Ninja, Donizete, que foram companheiros de uma luta que terminou uma fase em outubro do ano passado, iniciou em janeiro, e estamos firmes no nosso propósito de transformarmos essa cidade. E o que me anima é que a cada dia nós avançamos. Mesmo que esses passos talvez não sejam aqueles que a nossa população precisa, aqueles que nós temos expectativa, mas são passos no rumo e no objetivo e que nos aproximam daquilo que a gente quer, daquilo que nós sonhamos e daquilo que vocês ajudam a construir. Então, sou muito grato a vocês. Quero compartilhar com os colegas a comunidade dos Paulos, lá na comunidade, no local conhecido como 11,5, que já no município de Ibiúna, uma comunidade extremamente devota a Deus, extremamente cristã, que tem lá um grupo de senhoras que oram pela nossa cidade, pelas nossas famílias, e que no sábado fizeram lá uma atividade que eu tive o privilégio de participar com eles, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, onde eu pude dividir os momentos da fala de uma senhora analfabeta, a dona de Olinda, que é a líder daquela comunidade, e que na sua fala, mesmo ela não tendo uma das suas maiores frustrações não poder ler a Bíblia, ela fala com tanta propriedade e transmite os princípios cristãos da sua vivência, da sua história de vida, né? E que realmente é um exemplo de vida, é um exemplo que motiva e que nos alimenta a alma para que possamos continuar lutando. Então, a comunidade dos Paulos e a dona de Olinda, que moram lá em um município que não tem acesso a ele, eles não têm energia elétrica, eles não têm transporte público, eles não têm uma série de questões, mas eles têm um valor que é inestimável, que é o valor dos princípios cristãos e daqueles princípios de solidariedade, de comunidade. Então, eu quero parabenizar essa comunidade e dizer que estamos parceiros na luta. Hoje recebemos aqui as jovens senhoras e os jovens senhores da melhor idade. Essa foi a reunião mais alegre, né? Eles que lotaram o plenário aqui da casa e que vieram com demandas, né? Mas não deixaram e não esqueceram o sorriso no rosto. Então, quando a gente vivencia momentos que nos fazem refletir, como tragédias, como essa agressão a essa senhora, essa idosa, essa mulher que criou seus filhos, que lutou pela sua família, e que até antes da sua morte ela continuava lutando. Quando a gente se depara com essas questões, a gente tem que voltar os olhos para as políticas sociais da nossa cidade. Porque ali está um exemplo claro da ausência do poder público sobre essas pessoas que encontram na dependência química, né, e um refúgio para todas as suas doenças físicas, sociais, familiares. Está tudo concentrado ali, né? Quando nós fizemos aqui a reunião do Comad, nós não tivemos um representante, seja da Secretaria de Saúde, seja da Secretaria de Promoção Social, Educação, enfim. E faremos outra, espero que esteja. Convido já o secretário Carlos. Nós vamos comunicar a data
Mas quando nós vemos aqui o pessoal da melhor idade falando de alimentação, falando que eles precisam de ter um fogão lá para que possam cozinhar, precisam de uma nutricionista porque eles querem tempero na comida, né? Eles querem um forró, pediu aqui, ele quer um baile, elas querem um baile, porque eles não deixaram de viver, muito pelo contrário, né? Eles talvez estejam no seu melhor momento da vida, onde eles podem apreciar um dia em comunidade, né? Dançando, praticando atividades diversas. E aí, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, nós recebemos críticas, porque eles vieram nos procurar, que na verdade, segundo as críticas aí do Poder Executivo, que eu lamento a postura, de dizer que a Câmara está querendo fazer o que não é papel dela. E aí nós precisamos refletir, porque se tivermos aqui 60 pessoas, é porque eles não foram ouvidos lá. Porque eles estão toda semana em contato com a secretária, com os funcionários da Secretaria do Poder Executivo. E se eles nos vieram trazer as demandas, é porque lá não está resolvendo. E eu fico feliz por eles depositarem nessa Casa de Leis a confiança e o respeito de achar e vir nos procurar para resolvermos esse problema. Então, nós só avançaremos, nós só poderemos contribuir para que tragédias como a que aconteceu não voltem a acontecer a partir do momento que nós estabelecermos uma gestão participativa, democrática, né, e que dê condições a essas pessoas de participarem, porque eles têm dúvida de qual é o orçamento que eles têm direito, né, porque eles querem oficinas de geração de renda, porque às vezes só a aposentadoria não é suficiente. Nós sabemos a quantidade de gastos com remédios, né? E a gente sabe que eles precisam complementar a renda. E quando nós temos que lutar meses para conseguir a inscrição de uma entidade que faz trabalho social, como o Irapuru está querendo, como a Caritas do Brasil está querendo, uma inscrição no Conselho Municipal, e é uma total falta de informação, a gente vê que o poder público talvez caminha na contramão, né? Enquanto nós deveríamos abraçar essas entidades, né? Proporcionar a estrutura legal para que elas possam atuar, para que elas possam captar os recursos, nós dificultamos, nós precisamos refletir o papel das políticas públicas. Obviamente que o município não dispõe dos recursos necessários para as políticas de recuperação. Nem a Secretaria de Saúde de São Caetano, por exemplo, que é uma cidade com bastante recursos, ela também não dispõe, porque o Serviço Público de Saúde já tem as suas dificuldades. Por isso que nós precisamos somar, né, com essas entidades. Então eu quero chamar a atenção que tem sido uma tônica. A minha crítica vai para todas as secretarias, porque eu acredito que se não houver um planejamento e se não houver a participação na gestão dos conselhos, da sociedade civil, no sentido de que eles possam absorver e compartilhar as dificuldades, nós não avançaremos, né? Então, à medida que a Câmara acolhe essas pessoas, nós não estamos acolhendo aqui para criarmos picuinhas. Muito pelo contrário, a fala de todos os vereadores que aqui estiveram foi no sentido de contribuir para o poder público, executivo, e a solucionarem essas questões. Então, eu fiquei extremamente feliz pelo espírito solidário que essas pessoas têm, né, pela evidente vivacidade que eles trouxeram, né, no sorriso. Todos foram aqui embora, mas antes eles deram um abraço em cada um dos vereadores aqui, né? Isso é muito importante, né? Esse carinho deles, essa alegria deles e esse respeito que eles têm, e que nós temos que retribuir isso para eles. Então é uma lição
que a gente precisa aprender, são vozes que a gente precisa ouvir e ajudar. Para finalizar, eu quero dizer que a gente continua com a nossa luta pela compensação financeira. Nós já caminhamos para o final do ano e precisamos retomar alguns pontos. O governo do Estado de São Paulo prometeu para julho, depois para agosto, um estudo das características de cada município para que ele pudesse apresentar uma forma de compensação. Isso não foi feito, então nós precisamos retomar essa cobrança e precisamos enfrentar uma outra luta. Essa pela saúde. Nós precisamos lutar pela implantação de um hospital regional em Juquitiba, porque nós precisamos descentralizar o acesso da saúde, que fica muito mais fácil para os municípios ali de Imbu, Itapecerica, Taboão, e se concentra ali. Nós precisamos enfrentar a questão da saúde, porque o Hospital Regional de Itapecerica da Serra já não comporta mais, né? Nós estamos aguardando da Secretaria de Saúde uma informação de quantas vagas são negadas para Juquitiba, porque nós fizemos um questionamento e eles disseram que depois que eles mudaram os procedimentos lá no HGIS e estão atendendo a demanda espontânea, ou seja, as pessoas chegam lá e são atendidas, eles quadriplicaram o atendimento deles, só que a estrutura é a mesma. Então aquele hospital ele já é insuficiente, e nós já passou da hora de termos um hospital regional aqui para descentralizar o acesso. Não que ele vai servir só para Juquitiba, mas as pessoas de Itapecerica que não tiverem atendimento no HGIS poderão se deslocar aqui para Juquitiba, assim como nós nos deslocamos para lá. Mas esse acesso precisa ser descentralizado e nós vamos enfrentar essa luta. Nós vamos começar emitindo um documento para o governador e eu convoco mais uma vez a sociedade de Juquitiba, as entidades, as associações, a dividirem conosco, porque não pode ser só a voz da Câmara, só a voz da Prefeitura, tem que ser a voz da comunidade, da imprensa local, né, que contribui também na questão da compensação financeira. E vamos levar essa bandeira, porque eles estão explorando o nosso município, eles vão captar a nossa água, eles vão se utilizar do nosso recurso natural, né, que nós preservamos a duras penas. Então nós precisamos também desses instrumentos de compensação. Então vamos enfrentar essa luta por um hospital regional em Juquitiba. Agora sim, para finalizar, eu quero comemorar aqui o avanço. Nós tivemos a sinalização positiva no dia 1º de agosto. Nós estivemos com o secretário de Habitação, Silvio Torres, e pedimos um recurso lá na Secretaria de Habitação para o muro de contenção ali da Justino Mendes de Oliveira, porque a pavimentação daquela rua, a obra foi interrompida porque precisa fazer um muro de contenção. E ontem nós tivemos a sinalização positiva do secretário, que vai disponibilizar o recurso ainda esse ano para a comunidade dos Justinos, e a gente vai ter essa obra do muro lá. Então a Prefeitura já terminou o projeto hoje à tarde, né? Amanhã nós encaminharemos, e é uma conquista aí para a comunidade dos Justinos, que a gente sabe a dificuldade de acesso naquela rua, e vamos acompanhar essa obra aí. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês aqui pela paciência de estarem aqui conosco, internautas. Seu Leônidas, que é um grande prazer, seu Leônidas, recebê-lo aqui. O senhor que foi um dos primeiros parlamentares aqui, que é um exemplo para nós e que nos faz lembrar da nossa responsabilidade de sentarmos aqui nessas cadeiras para representar a população de Juquitiba, que é uma população rica e que merece aqui o nosso empenho. Muito obrigado e boa noite.